Bom dia, irmãos, como vão? Como passaram a semana, tudo bem? Espero que sim. Como prometido, volto para concluir o assunto que comecei na semana passada, sobre a história dos gregos e sua influência, sua grande influência na religião cristã. Lembrando somente que esse curso oferecido pelo nosso IBC Online sobre os outros povos da Bíblia, ele é baseado no livro de mesmo nome, escrito por André Daniel Heinck, teólogo e historiador. Todas as referências, tudo que nós utilizamos de material para compor, material extra para compor esse treinamento, pode ser encontrado nos vídeos anteriores dessa série. Hoje nós vamos direto ao assunto porque nós temos muita coisa para cobrir. Eu dividi o conteúdo dessa aula em 6 partes. Na primeira, eu comento mais sobre alguns aspectos históricos da passagem do Império Grego ao Império Romano. O objetivo é chegar ao contexto do Novo Testamento. Toda a história, todos os aspectos geográficos, econômicos, culturais e religiosos dos romanos, eles vão ser cobertos na semana que vem pelo nosso amigo André Nanem, pelas próximas 2 semanas, na verdade. Já no contexto do Novo Testamento, eu falo um pouco sobre a interação entre Jesus Cristo e os gregos. Sim, temos poucas passagens, mas podemos tirar lições importantes dali. Cubro depois alguns textos importantes de Atos, que mostram como o Evangelho chegou aos gentios, ou seja, não-judeus de diferentes áreas, diferentes povos, diferentes nações. Em seguida, falo sobre 2 personagens muito importantes, Apóstolo João e Apóstolo Paulo, e como se deu a interação deles com os gregos, de que forma eles levaram o Evangelho e os principais problemas que eles procuraram endereçar através de suas cartas. Termino a aula falando sobre a influência grega nos pais da igreja e fazendo uma breve aplicação para o nosso tempo, os nossos dias. Bom, iniciando, esse mapa eu trouxe para vocês na semana passada, na verdade. Toda essa área meio alaranjada mostra o domínio macedônico, o Império Grego, formado por Alexandre. A Palestina, local onde se formou o Reino de Israel, onde fica Jerusalém, para onde os judeus voltaram após o exílio, fica aqui na região sudoeste, bem próximo ao mar Mediterrâneo, só um pedaço do imenso império constituído, abrangendo partes da Europa, da África, do Oriente Médio, assim como da Ásia. 2 livros registram o exato momento do encontro entre Alexandre o Grande e os judeus. Antiguidades Judaicas, escritos por Flávio Joséfo. Não me recordo agora se nós falamos sobre Flávio Joséfo nesse curso sobre os outros da Bíblia, ou no outro curso anterior a esse, que foi sobre a veracidade da ressurreição. Nesse dos outros da Bíblia eu não me recordo, mas é um importante historiador judeu, ele não era cristão, e também há relatos no Talmud sobre esse encontro entre judeus e Alexandre. Não se pode dizer com certeza se esse relato é verídico ou ele é fantasioso. Neles vemos que os judeus, temerosos de um ataque por parte de Alexandre, em função das alianças judaicas com os persas, antigos dominadores, enviaram o sumo sacerdote Jado para se encontrar com ele vestido com sua estola sacerdotal. Alexandre teria se ajoelhado perante o sacerdote, pois tinha sonhado anteriormente, alguns dias antes, com essa pessoa, com as mesmas vestes, profetizando que ele teria vitória em todas as suas empreitadas bélicas, principalmente contra os persas. Jado, então, mostra para Alexandre as profecias registradas ali no livro de Daniel. Lembra que falamos delas na semana passada? Essa seria a explicação para a aparente trégua entre os 2 povos, para a liberdade religiosa obtida pelos judeus e até de alguns impostos que eles deixavam de recolher. Como eu comentei na aula anterior, Alexandre morreu de forma muito precoce e seu grande império ele foi dividido em 4 partes. A área verde aqui da tela era parte do reino de Cassandro. A área laranja foi destinada a Lisímaco. O Egito, a Sicília, a Palestina, pintados aqui em azul, ficaram sob o domínio de Ptolomeu. Toda essa área em amarelo foi destinada a Seleuco, que posteriormente viria a conquistar a Palestina e anexá-la ao seu território. Enquanto ainda estavam sob a gestão de Ptolomeu, os judeus continuaram usufruindo de uma certa liberdade religiosa. Porém, houve um empobrecimento da população em função dos impostos, isso porque, lembre-se que eu falei que eles não pagavam todos, mesmo assim eram muito pesados. E também pelas constantes guerras pelo controle ali da região. Enquanto isso, cerca de 100 mil judeus viviam ali em Alexandria. Essa migração começou muito antes na história,
na época ainda quando muitos dos judeus fugiram do exílio babilônico. Mas nessa época especificamente eles cresceram, prosperaram e conseguiram muitos direitos dos cidadãos locais. São chamados judeus helenizados. No Novo Testamento nós veremos que isso ainda era um problema, principalmente ali no livro de Atos. Na aula passada também mencionei que Ptolomeu foi quem solicitou uma cópia da Torá, da lei judaica em grego, para sua imensa biblioteca. Um grupo de judeus se reúne e se dedica à tradução do Pentateuco inicialmente para o grego, e o resultado fica conhecido anos mais tarde como Septuaginta, 70 em latim. No decorrer dos anos, outros livros foram sendo traduzidos e acrescentados, os escritos históricos, poéticos e os proféticos. Outros livros, grande maioria escritos em grego, por judeus helenizados, contendo elementos históricos, pensamentos, também foram incorporados por último. Listo aqui nesse próximo slide todos os livros que fazem parte da Septuaginta. Na primeira coluna estão os 5 livros da lei, na segunda 10 livros históricos, na terceira 7 livros de sabedoria e poesia e na última os livros dos profetas maiores e menores. Se você pegar a sua Bíblia e conferir, a conta não vai fechar. Com certeza na sua Bíblia protestante não constam esses livros que comentei, escritos em sua maioria por judeus helenizados: Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria de Salomão, que não foi escrito por Salomão, pelo rei Salomão, mas sim por um judeu helenizado, isso já é de conhecimento dos historiadores, e o Eclesiástico de Siraque. Baruque foi escrito em hebraico e tem esse nome pois sua autoria foi atribuída a Baruque, escriba de Jeremias, do profeta Jeremias. Esses são os livros chamados apócrifos ou deuterocanônicos. Não teremos muito tempo para falar aqui sobre o processo de canonização da Bíblia. Só esse conteúdo já daria com certeza outro curso aqui no IBC. Mas, a grosso modo, não são reconhecidos como canônicos por não fazerem parte do cânon original hebraico, por não conterem profecias a respeito do Messias, a respeito de Jesus Cristo, e também por não terem sido citados por Jesus Cristo no Novo Testamento ou pelos apóstolos. Porém, mesmo não sendo sagrados, eles servem como uma boa fonte de informação histórica para entendermos todo o contexto, principalmente desse período intertestamentário. E o mais importante, por que mencionar a Septuaginta? A Septuaginta foi a Bíblia utilizada por Cristo, foi a Bíblia utilizada pelos cristãos da igreja primitiva. Por isso fazemos questão de mencioná-la aqui. Outro ponto importante para aquelas pessoas que estudam a Bíblia, que fazem traduções das versões, é entender como o povo judeu pensava naquela época. Como que aqueles judeus que falavam hebraico traduziram para o grego. Com isso nós conseguimos extrair muitas informações a respeito da maneira como eles pensavam e isso ajuda, auxilia no processo de tradução. Por isso que essa inversão da Bíblia é tão importante. E só para finalizar, a Bíblia Septuaginta foi a base para a tradução em latim, que é a versão que a Igreja Católica utiliza até hoje. Por isso que os livros apócrifos constam na Bíblia Católica e não constam na Bíblia Protestante. Prossigo introduzindo vocês agora Antíoco III, o imperador Seleucida que conquistou a Palestina em 198 a.C. Dá-se início, então, a uma intensificação da helenização da Judéia, até o ponto em que seu sucessor, Antíoco IV, estabelece a religião grega como oficial em todo o império. Os judeus piedosos, também conhecidos como assideus, passam a ser perseguidos e acirra-se a divisão dos judeus puros e helenizados. Leio com vocês mais um trecho aqui do livro de Macabeus, que demonstra bem o nível de crueldade e de atrocidade imposto pela perseguição religiosa. Antíoco fez erigir a abominação da desolação sobre o altar. Também construíram altares em todas as cidades vizinhas de Judá. Ofereceram sacrifícios diante das portas das casas e nas praças públicas. Rasgavam e queimavam todos os livros da lei que achavam. Em toda parte, todo aquele em poder do qual fosse encontrado um livro do testamento, ou todo aquele que mostrasse o gosto pela lei, morreria por ordem do rei. Com esse poder que tinham, tratavam assim, cada mês,
os judeus que eles encontravam nas cidades. No dia 25 de cada mês, sacrificavam no altar que sobressaía ao altar do templo. As mulheres que levavam seus filhos a circuncidar eram mortas conforme a ordem do rei, com os filhos suspensos ao pescoço. Massacravam-se também seus próximos e os que tinham feito a circuncisão. Numerosos foram os israelitas que tomaram a firme resolução de não comer nada que fosse impuro. Preferiram a morte antes que se manchar com alimentos impuros. Não quiseram violar a santa lei e foram trucidados. Caiu sobre Israel uma imensa cólera. Vejam que tristeza, morte de crianças, mulheres, pessoas de todas as idades, em função da perseguição religiosa ao povo judeu. A boa notícia é que em 165 a.C. acontece a chamada Revolta dos Macabeus, liderada pelo ancião Matatias e seu filho Judas. Macabeu é seu apelido, que significava martelo. Na verdade, eles se aproveitaram de um momento do exército de Antíoco, que estava participando de outra guerra, para reconquistar a região da Judéia e restabelecer a religião judaica. Fato esse comemorado pelos judeus até os dias de hoje. Você deve estar pensando que os judeus tiveram uma relativa paz nesses últimos 165 anos antes da vida de Cristo? Infelizmente não. Nos primeiros anos até que sim, foram mais tranquilos, na gestão de Jonatas e Simão, mas surgem então divisões que começam a brigar entre si e disputar o poder pela força. A região volta a se fragilizar até que em 63 a.C. os romanos conquistam toda aquela região e assumem o controle dela. Tudo isso para te situar, querido amigo, aluno, no contexto do Novo Testamento. Chegamos então ao contexto do Novo Testamento, onde os romanos já dominavam, porém a cultura grega, a língua grega, estava totalmente enraizada ali. A partir desse segundo tópico fala então sobre a interação dos gregos com o próprio Cristo, os apóstolos e os que vieram logo após a geração apostólica, que são os pais da igreja. Para começar, queria ler contigo esse texto de João 7,35. Jesus, porém, lhe disse: estarei com vocês só um pouco mais. Então voltarei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou. Os judeus se perguntavam: para onde ele pretende ir? Será que planeja partir e ir para os judeus em outras terras? Talvez até ensine aos gregos. Olha só que interessante. Com base nesse texto, nós entendemos que, na cabeça dos discípulos e dos demais seguidores de Jesus Cristo, chegaria um determinado momento que Cristo teria tanto destaque que ele meio que ficaria, como nós falamos hoje, pequeno para aquela região. Seria natural que ele fosse, então, para as regiões mais intelectuais, debater, interagir com pessoas que estariam, na visão deles, no mesmo nível que Jesus. É dessa forma que os discípulos interpretavam as palavras de Cristo quando ele disse que não estaria muito tempo por ali. Agora, leia comigo esse texto de João 12, 20 a 26. Alguns gregos que tinham vindo para Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa procuraram Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe disseram: por favor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe falou a esse respeito com André, e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade: se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde estou, e meu Pai honrará quem me servir. Nós não sabemos ao certo quem eram esses gregos. Se eles eram pagãos, se eles eram prosélitos, ou seja, recém-convertidos ao judaísmo, e o que eles queriam discutir com Jesus. Em uma primeira leitura, nós temos a impressão de que Jesus simplesmente mudou de assunto e os ignorou, o que não é verdade. Tomam muito cuidado aqui para não tirar daqui conclusões que o texto não nos diz. Isso é muito perigoso. Mas uma das hipóteses que nós podemos tirar daqui, ainda mais latente após o texto anterior que nós lemos ali em João 7,
seria de que os gregos queriam que Jesus fosse para a Grécia, pois a nata do intelecto estava todo lá e haveria liberdade para que ele pudesse propagar e debater suas ideias. Cristo então reforça que não é esse o seu objetivo, não é esse o seu foco. Seu objetivo não era uma discussão intelectual, o debate pelo simples debate, mas seu objetivo era trazer salvação para a humanidade. Logo depois Cristo morre, ressuscita, sobe aos céus, envia o Espírito Santo em seu lugar, o Evangelho começa a ser pregado para os judeus. Lembre-se que comentei que, a grosso modo, haviam 2 grupos de judeus. Na verdade, haviam dezenas de facções diferentes, mas no nosso estudo aqui nós vamos focar somente nesses 2. E o primeiro embate desses 2 grupos é registrado ali em Atos 6, quando os apóstolos tiveram que intervir na questão da distribuição de alimentos para as viúvas. Os judeus de fala hebraica não respeitavam os demais por terem se afastado do judaísmo e terem se corrompido pelos gregos. Os apóstolos então elegem 6 homens cheios do Espírito Santo para atuarem como diáconos: Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timo e Pármenas, todos com nomes gregos, e o pagão recém-convertido ao cristianismo, Nicolau de Antioquia. Com a perseguição de Saulo, os cristãos se dispersam e levam o evangelho aos samaritanos e a outros povos que viviam ali, até que no capítulo 10 de Atos nós vemos o evangelho chegando até Cornélio, oficial romano que vivia em Cesareia através do apóstolo Pedro. É um texto muito bonito ali registrado em Atos 10, depois com mais calma você pode ler. Se não teve oportunidade de ler, gaste um tempo, porque ali é um relato muito bonito, muito emocionante, do contato dos gentios, chamados gentios então, com o Evangelho de Cristo. Infelizmente nós não teremos tempo de ler os textos pela limitação da aula, mas vale a pena depois você ler com calma, com mais cuidado. Após a conversão daqueles que estavam com Cornélio, continuamos acompanhando nos capítulos seguintes de Atos a expansão do Evangelho não somente aos judeus, mas também aos gregos, ao começar por Antioquia, a capital do Império Seleucida, completamente helenizada. A igreja então decide enviar Barnabé a Antioquia para auxiliar na evangelização e no discipulado dos convertidos ao cristianismo. Barnabé decide pedir ajuda a um velho conhecido, Saulo de Tarso, antigo fariseu, tão temido pelos cristãos, mas agora recém-convertido ao cristianismo, estudioso da religião judaica, da cultura grega. Barnabé decide então chamá-lo para ajudá-lo nesse trabalho tão valoroso. Surge então o apóstolo Paulo, também conhecido como apóstolo dos gentios. Em Antioquia que os cristãos deixam de ser somente uma ramificação do judaísmo para se tornarem de fato a religião cristã. Em Icônio nós vemos também que não somente uma multidão de judeus havia se convertido, mas também uma grande multidão de gregos. O evangelho finalmente tinha chegado a eles. Na aula passada nós focamos muito sobre como a cultura grega era muito fascinante, causa fascínio até os dias atuais. Mas o que nós vemos aqui em Atos é justamente o contrário. Os gregos também se sentiram atraídos, fascinados, a princípio pela religião judaica e depois, com a vinda do Messias, foram convertidos ao cristianismo. No próximo tópico, fala um pouco sobre o apóstolo João. É sabido que ele foi morar em Éfeso e dali escreveu seu evangelho, suas cartas e o livro de Apocalipse. Éfeso era um grande centro comercial, com mais de 1000 anos de existência, quando foi ocupada pelos jônios, os mesmos que ocuparam Atenas, os fundadores de Atenas. Junto com Mileto, são consideradas as cidades berço da filosofia. Ou seja, era grande o nível de intelectualidade daquela região, daquelas pessoas. Tamanha era sua importância que 133 anos antes de Cristo, ela foi declarada a capital da província da Ásia. E atualmente ela faz parte da atual Turquia. Com certeza você deve ter iniciado a sua leitura de João, nas suas leituras diárias, na sua devocional, e se perguntado por que ele começa daquela maneira, dizendo que o verbo, a palavra havia habitado entre nós. Por que ele usou essas palavras? Qual que é a origem delas? Por que ele não simplesmente começou como no princípio era Jesus Cristo estava com Deus e Jesus Cristo era Deus? Bom, você precisa entender um pouco da cosmovisão grega a respeito de Deus, a maneira como eles enxergavam a Deus.
Espero de coração que a aula da semana passada tenha te ajudado, pelo menos um pouco. Mas se não ajudou, não tem problema. Por algum motivo também, se você não assistiu à aula de semana passada, eu refresco sua memória. Era comum na mitologia grega a existência de heróis gregos que eram metade humanos e metade divinos, como Hércules, Perseu e Aquiles. Era comum também que deuses se disfarçassem, se passassem por humanos, para poder realizar algo não relacionado à sua natureza divina. Nós cristãos cremos que Jesus era 100% Deus, assim como foi 100% homem. Ele não se disfarçou de homem, ele se fez homem. Voltando à cosmovisão grega, eles criam também que os deuses haviam sido concebidos, criados e também estavam sujeitos à falha, à lascívia, à cobiça, à inveja, poderia ser vista entre eles. Outro ponto extremamente importante: os gregos já não criam mais as mitologias. Com o advento da filosofia, eles passaram a questionar os mitos e priorizar a razão, o entendimento. Na filosofia surge então o termo logos. Dentre inúmeras definições, destaco algumas. Logos era a conexão entre o discurso racional e a estrutura racional do mundo. Era o que diferenciaria o ser humano dos outros animais, possibilitando a compreensão do que é bom e do que é mal, do que é benéfico e do que é prejudicial, e do justo e injusto. Era o que regia a maneira como o universo funciona, propiciando a sua fundação ao agir sobre a matéria inanimada. Como explicar Cristo aos gregos, então? João, de forma brilhante, começa escrevendo: no princípio, aquele que é o Logos já existia. O Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é o Logos possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. Ou seja, Cristo estava na formação de Israel, da Grécia e de Roma. Cristo iluminou os profetas, mas também os filósofos. Cristo, a verdade que criou o mundo e se encarnou com testemunhas que interagiram, tocaram nele e conviveram com ele, conforme a carta de João, a primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Prossigo agora falando de outro apóstolo que teve uma grande interação com os gregos: Paulo, o apóstolo dos gentios. Eu queria fazer um parênteses aqui só para falar sobre essa palavra, gentios. O significado de gentios utilizado aqui, etnos no original grego, é relacionado a nações, etnias, grandes multidões. Mas ela também pode ser usada de forma até meio que pejorativa, como aquele que era um pagão, aquele que não era civilizado. Tanto é que os católicos, eles utilizam uma expressão diferente: apóstolo das gentes. Se você procurar no Google a respeito do apóstolo Paulo, você verá essa expressão, o apóstolo das gentes, que é mais próxima do significado original que nós utilizamos aqui. Voltando, Saulo de Tarso, conforme Atos 22, 1 a 3, era, além de cristão, judeu treinado por Gamaliel, fariseu, muito respeitado em sua comunidade, e Paulo também era nascido na província de Sicília, completamente helenizada. Ou seja, Paulo era altamente instruído, conhecia os dois mundos, tanto a cultura grega como a cultura judaica. Nós vemos na Bíblia, no decorrer do Novo Testamento, que Paulo cita várias vezes, inclusive filósofos. Veja em 1 Coríntios 15, 33, as más companhias corrompem o bom caráter. Essa era uma expressão cunhada por Menandro, 300 anos antes de Paulo. Em Tito 1,12, por exemplo, Paulo repete as palavras de um filósofo conhecido chamado Epimênides, sobre o povo cretense, de como eles eram preguiçosos e como eles eram maus. Paulo falava grego, mas também falava em aramaico. As pessoas ali chegaram a se assustar quando ele começou a falar nessa língua, apresentando a sua defesa. Ele tinha condições de debater com os judeus nas sinagogas, com os gregos nas assembleias e no aerópago, debater com os epicureus e com os estoicos. Quando levou o evangelho aos atenienses, usou a ilustração do Deus desconhecido, a mesma nomenclatura também utilizada por Epimênides, famoso filósofo grego. Em Atos 19, nós vemos Paulo em Éfeso, pregando o evangelho nas sinagogas, assim como na escola filosófica de Tirano, por um período de 2 anos. Tamanho foi o bom resultado desse trabalho
que Paulo acabou sendo expulso de Éfeso. Com a conversão dos gregos que ali viviam, eles pararam de consumir os produtos, os souvenirs que eram vendidos ali próximo ao templo de Ártemis. Da mesma forma que você vai até um parque de diversão e em seguida você vai à loja e consome os produtos daquele local. E a conversão dos frequentadores daquela região trouxe um prejuízo financeiro, uma queda de faturamento para aqueles comerciantes, e isso causou a revolta deles, que optaram então por expulsar Paulo de Éfeso. E nunca mais Paulo voltou, pelo menos não temos relatos disso na Bíblia. A última interação de Paulo com os gregos que eu gostaria de comentar com vocês é dele com a igreja de Corinto. Corinto era um polo comercial, dominada pela cultura grega, tinha templos a Afrodite, Asclépio, Apolo, Dionísio. Era a primeira experiência de uma igreja plantada em um ambiente totalmente pagão. Como não tinha uma conduta, um código moral parecido com a conduta judaica, com um parâmetro, o sincretismo religioso acabou tomando conta daquela igreja. E os problemas causados por esse sincretismo foram os motivos que levaram Paulo a escrever 3 cartas, sendo que 2 delas estão registradas na Bíblia. Divisões por doutrinas ou pensamentos filosóficos. Uns se diziam de Paulo, outros de Apolo, outros de Cristo. A imoralidade, o consumo de carnes sacrificadas. Alguns teólogos também defendem que até o dom de línguas combatido ali foi, de certa forma, influenciado pelos cultos a Afrodite e Dionísio que aconteciam nos templos ali, onde aconteciam aquelas falas estáticas que eram repetidas, que não faziam nenhum sentido. Como contraponto, Paulo defende a união em Cristo, o corpo como santuário de Cristo, motiva a todos a não escandalizarem o próximo, mas por outro lado evitarem o legalismo extremo, e a prioridade da profecia, a pregação da palavra sobre qualquer outro dom. O último ponto antes da minha conclusão, falo sobre a influência grega nos pais da igreja. Os pais da igreja são aqueles que sucederam os apóstolos, foram os guardiões e defensores das doutrinas cristãs, responsáveis pela sistematização, pela organização dessas doutrinas e pela formulação delas. Vários são os patriarcas com grande relevância na história da igreja. Infelizmente não teremos tempo de falar sobre todos eles. Gostaria de destacar apenas um dele, o mais importante talvez, Agostinho de Hipona, filósofo que se converteu posteriormente ao cristianismo. Agostinho fazia parte de uma linha de pensadores que passaram a defender o cristianismo como a verdadeira religião. Isso não era unanimidade entre todos os pais da igreja. Muitos dos pais da igreja condenavam, abominavam a filosofia, mas não é o caso de Agostinho. A figura de Cristo estaria em total acordo então com a ideia neoplatonista da época de monismo, onde Cristo lhe seria a origem tanto do mundo material como do mundo espiritual. Irmãos, já estou partindo aqui para o final da aula. O que nós podemos aprender nessa relação intensa entre os gregos e os judeus? Por quais motivos o evangelho cresceu entre os gregos? Primeiro motivo, em primeiro lugar, obviamente, a ação do Espírito Santo, como nós vimos ali em Atos 2, com os judeus, como nós vimos ali em Atos 9, com os samaritanos, como nós vimos ali em Atos 10 e 11, com os gentios, e Atos 19, com os discípulos de João Batista. Segundo lugar, o segundo motivo, a oração. Em Atos 6 nós vimos a ação, o serviço diaconal, o cuidado a todos, sem exceção, naquele episódio dos judeus gregos helenizados e os judeus piedosos e suas respectivas famílias, respectivas viúvas. Outro motivo para a expansão do evangelho foi o tratamento igualitário. Em Atos 10, quando Cornélio, um oficial romano rico, poderoso, e se encontra com Pedro, homem de Deus, Cornélio se curva, se prostra perante ele, se ajoelhou em reverência, e Pedro na hora disse: levante-se, pois eu sou apenas um homem como você. Em quinto lugar, o conhecimento das Escrituras. Em sexto, a intelectualidade. O evangelho, a espiritualidade não envolve somente sentimentos, mas principalmente a razão, o intelecto. Vimos homens como Barnabé, Paulo, que eram capacitados, tinham formação, conheciam línguas diferentes, conheciam culturas diferentes, sabiam dialogar tanto com pessoas simples como pessoas intelectuais, sabiam contextualizar a mensagem do evangelho em diferentes situações. Se Paulo, por exemplo, chegasse a Atenas falando de Abraão, do rei Davi, dos profetas, da mesma forma que Pedro pregava em Jerusalém,
provavelmente o resultado não seria o mesmo. E por último, apego único e exclusivo à mensagem do Evangelho para combater todos os males e todos os pecados. Somente a mensagem do Evangelho, puro e simples, como diria C.S. Lewis, é que transformou a vida daquelas pessoas. Como último texto bíblico, deixo o bem conhecido trecho da Grande Comissão, muito válido até os dias de hoje. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vivemos em um país em que, em função da colonização portuguesa, é predominantemente católico e por isso a grande maioria das pessoas conhece sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a Bíblia, por mais que não creiam e não sigam. Mas saiba também que, assim como os gregos na época da igreja primitiva, existem muitas pessoas que vivem no Brasil e nunca ouviram falar do Evangelho de Jesus Cristo. Nesse último slide da aula, trago para vocês alguns dados muito interessantes fornecidos pela CEPAL. 800 mil indígenas, divididos em 228 etnias indígenas, sendo que 115 delas têm pouco ou nenhum conhecimento de Cristo. 1 milhão de ciganos, com menos de 1% alcançados pelo Evangelho. Mais de 3 mil comunidades quilombolas oficialmente reconhecidas, das quais cerca de 2 mil não têm a presença da igreja. 35 mil comunidades ribeirinhas da Amazônia, das quais cerca de 10 mil não têm conhecimento algum do Evangelho. 6 mil assentamentos na zona rural sertaneja. 10 milhões de surdos. 750 mil imigrantes no Brasil, entre os quais cerca de 11 mil são refugiados. E aí? Será que esses não são os gregos dos nossos dias? Da nossa realidade? Será que não precisam do nosso serviço, do nosso diaconato, do nosso amor, do nosso cuidado e principalmente do conhecimento acerca da palavra de Deus e de Jesus Cristo? E com essa reflexão, então, eu me despeço de vocês, agradecendo imensamente pela oportunidade. Em primeiro lugar, ao pastor Valdir, que lidera o IBC, depois todos vocês por me ouvirem pacientemente nessas últimas semanas. Nos últimos 2 domingos de junho, nosso amigo André Nalim estará com vocês falando sobre o povo romano e concluindo esse curso. Em julho, se as atividades presenciais não voltarem, nós estaremos de volta aqui com outro curso, outro tema bem interessante e principalmente com novos professores para nos ajudar, para vocês não enjoarem aqui de ver o meu rosto toda semana, tá ok? Grande abraço a todos. Um excelente domingo, que Deus os abençoe, continue abençoando a todos. Grande beijo e até a próxima.